Olá, meus irmãos, tudo bem? Bom dia. Quanta saudade, né? Mas hoje nós estamos aqui nesse domingo para mais uma lição da EBD. E hoje com o tema Distanciando-se de Deus, que está registrado em Gênesis 4:6, que fala sobre essa passagem, sobre esse distanciamento do homem após a queda. E nós vamos estar desenrolando essa lição para que nós possamos chegar a um entendimento melhor. E o texto áureo está registrado em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, que eu vou ler para vocês, que diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então a gente vê que hoje muitas pessoas estão vivendo um distanciamento de Deus, porque eles procuram a ver aquilo que lhe agrada e não aquilo que agrada a Deus. E o pecado, quando entra na vida do ser humano, ele causa um distanciamento, um afastamento de Deus. Então, são muitos os questionamentos, as interrogações que as pessoas fazem a respeito da criação da humanidade, do início do mundo. E a gente vai ver alguns questionamentos para a gente poder chegar a uma conclusão. E eu tenho alguns aqui que diz assim: como repercutiu a rebeldia e a desobediência de Adão e Eva na vida de seus descendentes? Como essa rebeldia, como essa queda, esse pecado, essa desobediência a Deus, como isso repercutiu na vida dos seus descendentes, dos seus filhos, das suas gerações? Como aquele pecado afeta hoje a vida da humanidade? Aquele pecado que começou lá no início do mundo, com o pecado de Adão e Eva, como isso afeta hoje em dia a humanidade? Podem os meus pecados afetar a vida dos meus descendentes? Que relação tem isso com os temas maldições hereditárias? Então, tudo isso a gente vai estar estudando. A desobediência de Adão e Eva afetou a vida ética religiosa de seus descendentes, levando a maioria a distanciar-se do seu Criador. Por quê? Porque o pecado, o distanciamento de Deus, leva a pessoa a se afastar de Deus. A gente vê lá no início de Gênesis, né, a queda de Adão e Eva, como quando pecaram, eles se distanciaram de Deus. Eles tinham um relacionamento com Deus. Eles tinham uma vida íntima com Deus, uma vida boa com Deus. Deus tinha preparado todo aquele cenário para que eles vivessem uma vida em harmonia. Mas por causa da desobediência, eles se afastaram de Deus e já não estavam mais vivendo uma vida de comunhão com Deus. E é isso que a lição vem trazer para nós. O pecado, ele nos distancia de Deus. Então a gente vai vendo que durante toda essa trajetória de Adão e Eva, a gente vai vendo os seus descendentes. Hoje a gente vê que as famílias estão vivendo muito assim, conturbada. E muitas pessoas estão vendo muitas coisas acontecer na vida dos seus filhos, na vida da sua família, porque se distanciam de Deus, não buscam a proximidade com Deus. Então a gente vai ver que Gênesis 4 fala principalmente sobre a história envolvendo os irmãos com Caim e Abel. E nos mostra o quão perverso o homem se tornou após o pecado e distanciamento de Deus. Também registra a genealogia de Caim e o nascimento de Sete após a morte de Abel. Após Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden, o autor de Gênesis relata que Eva concebeu e deu à luz a Caim. Então, com a vinda de Caim, parecia que Eva levava uma vida normal, uma vida feliz. Tanto que quando Caim nasceu, ela declarou, né, o Senhor me remiu. O Senhor adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Então, a gente vê que como o nome de Caim significa remissão, remidor, ela declarou essa frase. E depois, logo depois veio o segundo filho, né, de Adão e Eva, que era Abel. E estes dois irmãos, eles seguiam vocações diferentes. A Bíblia diz que Caim cuidava do rebanho das ovelhas. Não, que Abel cuidava do rebanho das ovelhas, desculpa. E Caim se dedicava à agricultura. E tudo parecia bem em família.
Eles trabalhavam juntos e tudo ia muito bem. Até quando eles foram levar as suas ofertas ao Senhor. A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, que eram as primícias das ovelhas. Mas para Caim, que ele veio trazer o fruto da terra, o Senhor não atentou para a sua oferta. E isso causou um problema entre a família de Adão e Eva. O pecado agora já estava ali causado na vida de Caim, quando ele deixou entrar no seu coração a maldade, o ódio, a vingança, a inveja. E ele começou então a maquinar tudo de ruim para o seu irmão. E ele então começou a aparentar no seu semblante a maldade. Porque o pecado, ele enfeia a pessoa, né? A palavra de Deus diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, com o pecado, Caim estava com uma aparência muito descaída, que o próprio Deus falou para ele. Por que descaiu o teu semblante? Ele deixou aquele sentimento invadir o seu coração. Aí ele respondeu, aí Deus pergunta para ele dessa forma, que ele deixou o seu semblante aparentar aquela maldade que ele estava planejando para o seu irmão. E logo no momento em que eles estavam juntos no campo, ele matou o seu irmão. Ele matou o seu irmão e Deus pergunta para ele, aonde está o seu irmão? E ele diz, eu não sou o guardador do meu irmão. Então a gente vê que ele estava com o coração tão revoltado, que além dele fazer aquela maldade com o seu irmão, ele ainda respondeu a Deus asperamente. E às vezes as pessoas não confessam os seus pecados e não reconhecem. E por não reconhecer, ela se torna áspera diante de Deus. A gente vê tantas pessoas hoje, até em família mesmo, nós estamos vivendo tempos difíceis, que a gente vê que as famílias estão vivendo muito conturbadas. E o pecado tem entrado na vida das famílias. E muitas famílias estão sofrendo, porque muitos não reconhecem o seu pecado. E a pessoa precisa reconhecer o seu pecado diante de Deus. Caim, em vez dele reconhecer o seu pecado diante de Deus, ele ainda ficou revoltado, porque Deus estava procurando saber sobre o seu erro, sobre o seu pecado. Então, por causa da consequência do seu pecado, que a gente sabe que todo pecado tem a sua consequência, o homem ele tem o livre-arbítrio para ele fazer o que ele quer da sua vida, mas o pecado do ser humano tem a sua consequência. Então Deus puniu Caim. E Deus falou para ele, a terra que você trabalha, o seu trabalho agora não vai produzir mais. Deus falou que ele não iria mais ser próspero, que a terra, o seu trabalho, a terra não ia responder ao seu trabalho. E ele seria fugitivo e vagabundo na terra. Porque Deus estava punindo. Como Davi errou, mas Davi reconheceu o seu pecado, né? Mas ele recebeu a recompensa, a consequência do seu pecado. Então a gente vê que Caim também, ele recebeu a consequência. Agora ele não seria mais próspero no seu trabalho. Ele foi lançado fora da terra, da face de Deus. Então, ele diz que depois dele ser punido por Deus, depois dele receber toda essa punição, Caim reconhece. E ele diz, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje, ele vai dizer, me lanças fora da face da terra, né? E que ele agora estava temeroso, porque ele disse agora eu vou estar longe da terra, vou viver longe e pode ser que alguém me encontre e pode ser que faça uma maldade comigo. Ele estava receoso de que alguém o matasse para vingar o que ele fez com o seu irmão Abel. Então, ele começa então a conversar com Deus e falar com Deus essa situação, que ele agora estaria com essa preocupação.
E Deus então vai colocar um sinal em Caim. Esse sinal é um sinal de livramento. Muitos historiadores, muitas pessoas que estudam, tentam interpretar qual é esse sinal. Mas a Bíblia não relata, a Bíblia só fala que Deus pôs um sinal nele, um sinal de livramento. E ele então, depois desse sinal, Deus falou, olha, esse sinal vai te livrar. Qualquer que te matar vai ser punido 7 vezes mais. Então, Caim vai fora da terra, mas ele vai com o livramento do Senhor. Deus, assim, livrando ele da morte. E ele, então, ele vai habitar numa terra, na terra chamada Nod. Ele vai habitar ali. Então, ele fica habitando ali durante todo o tempo da sua vida. E essa narrativa da vida de Caim, ela se segue, informando que Caim gerou um filho, que se chamou Enoque, né, e edificou uma cidade, que colocou o próprio nome da cidade, o nome do filho. E ele tinha um descendente da sua 5ª geração, que foi após ele, que chamava-se Lameque. Lameque foi o único homem bígamo, era um homem violento, ele mantinha uma união conjugal com 2 mulheres, e ele era muito violento, ele fazia muita ruindade. E esse homem, ele chegou para suas mulheres e ele confessou o seu erro, confessou o seu pecado, e ele disse que ele tinha matado um homem por ter maltratado ele, por ter ferido ele, e tinha matado um jovem também, porque esse jovem tinha pisado nele. Então, ele confessou, a ponto de falar assim, ouve minhas mulheres, como que se ele estivesse assim, se soltando, se abrindo, ouve minhas mulheres, contando para elas o mal que ele fez. E isso traz para nós uma reflexão daquela geração pecaminosa de Caim, que vai se estendendo, né? Então, a linhagem de Caim, ela vai sempre constar de homens violentos. E isso é muito triste quando a gente vê uma geração, uma família em que vai seguindo os caminhos com uma história ruim de violência, uma história errada, né? Porque a pessoa precisa ter a sua vida direcionada por Deus, para que ele não venha se distanciar de Deus, para que tudo venha ocorrer bem na sua vida. E em contraste com a vida de Caim, com essa geração pecaminosa, em contraste, Eva teve outro filho. E esse filho se chamou Sete, que significa compensação. Porque disse, Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Então, como Sete, o significado do seu nome era compensação, Eva disse que Deus a compensou pela perda de Abel, né? Porque muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, mas Deus, ele restitui. Nem tudo é perdido. As coisas que acontecem, a gente tem que acreditar que Deus é um Deus que está no controle de tudo, no controle da nossa vida. Então, Deus restituiu a ela, e ela teve Abel. E ela teve a Sete. E a Sete também nasceu um filho, chamado Enos. Entendeu? E esse Enos, significado do seu nome, significa mortal. Então, eles começaram, depois do nascimento de Sete, e depois do filho de Sete, Enos, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Eles começaram a clamar ao Senhor, para que Deus, assim, agora, dali para frente, mudasse aquela história de morte, aquela história de violência, aquela história de inimizade, de ciúme, de tristeza na vida da família. Então, a gente vê que, muitas das vezes, a família, ela vai muito bem, mas, às vezes, acontecem coisas que necessita que a pessoa clame ao Senhor, como Eva
e Adão fizeram, né, clamando ao Senhor para que mudasse a trajetória, mudasse a história tão triste da vida deles. Então aqui a gente vai ver que todo esse caminho, né, que a gente vê lá do início de Gênesis, né, depois da queda do homem, né, o ser humano e a sua razão de ser, que a gente já estudou, e agora outras lições também, e agora com distanciamento, distanciando-se de Deus, esse tema que nos remete a uma reflexão de que a nossa vida precisa estar sempre ligada com Deus para que a gente não venha se distanciar de Deus. Porque o pecado, ele é sorrateiro. Ele entra na vida, às vezes, de um filho, de um pai, de uma mãe, e ali atrapalha toda a trajetória, né, da vida daquela família. E muitas das vezes causando tristeza, causando mágoas, e tendo assim um histórico de família tão triste como houve de Adão e Eva, né? Mas que tudo isso estava sob o controle de Deus. O que a gente tem que crer é isso, né? Que tudo que acontece está no controle de Deus. Então, apesar de tudo isso, né? Apesar de uma vida assim, toda corrompida, tudo isso, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então a gente vê que o mal tinha ultrapassado os limites. As coisas que estavam acontecendo naquela época eram coisas que estavam assim, entristecendo muito a Deus. Muito a Deus. Então a gente vê que as filhas, até as filhas dos homens, eram desejadas como esposas pelos filhos de Deus. A gente vê que os filhos de Deus no Antigo Testamento normalmente referem-se a anjos, né? A anjos. Mas a gente vai ver que lá em Mateus vai dizer que anjos não se casam. E como esses filhos de Deus se casaram com mulheres estranhas, então os estudiosos, os reformadores protestantes, como Lutero, diz que a linhagem piedosa de Sete se casou com a linhagem pecaminosa de Caim. Foi esse casamento que veio trazer para Deus, que eles mostrar para Deus que eles ultrapassaram o limite da desobediência, do afastamento de Deus. E Deus, então, ficou arrependido. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? A Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver criado o homem. Mas não é se arrepender como se a gente se arrepende de um pecado. Eu pequei e estou me arrependendo. Não. É um arrependimento, assim, uma coisa profunda, uma tristeza profunda que Deus estava sentindo em relação a toda essa situação da humanidade. Todo aquele mal, toda aquela trajetória de vida corrompida, perversa, envolvendo crimes entre família, envolvendo discórdia e aquele pecado da queda sendo refletido na vida dos filhos, da geração dos filhos. Então, tudo isso causou muita indignação no coração de Deus. E Deus, então, julgou aquele povo naquela vida corrompida, mas poupou um remanescente. Porque as misericórdias do Senhor, a Bíblia diz, né, são a causa de não sermos consumidos. Então, Deus, ele poupou um remanescente. E na pessoa de Noé, nós vamos agora entrar na restauração, na pessoa de Noé, Deus confirmou sua aliança de preservação à criação. Deus preservou a criação. Então, através do dilúvio e do começo representado por Noé e seus filhos, né, Deus preservou a sua criação. Porque não importa se Deus fez uma aliança com o seu povo, ele ia cumprir. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Então, Deus poupou um remanescente. Deus achou em Noé um homem íntegro, um homem temente. Deus, olhando do céu, só encontrou um homem, só viu um homem temente, íntegro, que esse poderia dar continuidade após o dilúvio à raça humana. Então, a gente fica, essa lição de Noé traz para nós assim uma reflexão de que Deus, ele está atento à nossa vida. Ele sabe quando a nossa vida é uma vida íntegra, quando é uma vida temente a Deus, quando a gente está vivendo para Deus e toda a nossa família. Tanto que Deus separou Noé e toda a sua família para entrar na arca e os animais. Aquilo, cada espécie de cada animal, para que desse continuidade a uma nova vida. Porque Deus queria preservar aquilo que ele criou desde o início. Deus criou o homem e a mulher para viverem bem, para viverem em harmonia, para terem uma geração, uma linhagem toda perfeita diante de Deus. Mas a queda, o pecado atrapalhou. E Deus agora, Deus poderia acabar com a raça humana. Mesmo Noé sendo justo, sendo salvo, ele poderia acabar. Mas não, Deus continuou preservando, porque ele tem um plano na vida da sua criação. Então, através de Noé, Deus preservou e através de Jesus Cristo agora, nós alcançamos a nossa salvação. A salvação da nossa vida nós alcançamos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, para nós já chegarmos para o final, eu quero ler umas aplicações para a nossa vida, Adão e Eva e Caim quiseram ocultar o seu pecado e aprenderam que não há pecado que fique encoberto diante dos olhos de Deus. Então, o que nós tiramos dessa lição é que não há pecado, não há nada que a gente faça que fique encoberto diante de Deus. Muitas pessoas hoje, vivendo até dentro das igrejas, cometem seus erros e acham que ninguém está sabendo. Mas Deus está sabendo de tudo. Tudo que nós fazemos na nossa vida, seja na nossa vida secular, seja na nossa vida na igreja, na nossa vida com Cristo, na nossa caminhada cristã, tudo isso está patente aos olhos de Deus. Deus está no controle de tudo. Então, Adão e Eva, eles pensaram que podia ocultar, e Caim ocultar de Deus aquelas maldades, aqueles erros, aquelas desobediências. Mas nós não conseguimos. Também, se bem que os descendentes de Adão, por 10 gerações, sejam apresentados como nojemos, a sentença certamente morrerás. Continuava e continua vigente sobre a humanidade. As únicas exceções em toda a Escritura são Enoque, cuja transladação parece sugerir o que teria sido possível para Adão e Eva, se não houvesse pecado. Mesmo em ambiente tão corrupto, Noé foi achado justo para com Deus. Então a gente vê que o mundo pode estar vivendo de mal a pior. Nós estamos vivendo num mundo hoje que o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. E nós vimos tanta violência que está se refletindo na vida da humanidade hoje, pais matando seus filhos, filhos matando seus pais, esposos matando suas esposas, é tanta violência. Mas em meio a esse caos que naquela época Noé estava vivendo, Deus encontrou nele uma vida justa, uma vida temente. Como Deus viu nele, Deus quer ver em nós. Deus quer ver na nossa vida, em meio a tudo que estamos vivendo, a imoralidade, as inversões de valores, os pecados de natureza moral, de natureza violenta, tudo isso que Deus quer encontrar em nós uma vida íntegra, uma vida que não se distancie de Deus por causa disso. Então, ele diz aqui, a narrativa ensina, então, que o santo Deus é justo e misericordioso. Ele julgou aquela raça degenerada, mas poupou um remanescente.
a humanidade da vida. Eu já expliquei sobre isso, né? E que o homem hoje é regenerado a sua vida, pela vida de Jesus Cristo. Então, através de Jesus, nós temos a nossa redenção. Então, essa lição que fala sobre o distanciamento de Deus traz para nós uma reflexão, né? Quando Jesus agora, já no Novo Testamento, Jesus vai dizer que 2 homens construíram uma casa, né? Um construiu sem ser prudente, construiu na areia, e o outro, o prudente, construiu na rocha, que é Cristo, a vida alicerçada com Cristo. A Bíblia diz que veio as lutas, veio as tempestades e deram contra a casa do prudente. E aquela casa não caiu, porque aquela casa estava edificada sobre a rocha. Mas que as tempestades, os ventos fortes, deram contra a casa do imprudente, do insensato. E a Bíblia diz que aquela casa caiu e foi grande a sua queda, porque ela não estava alicerçada sobre a rocha, que era Cristo. E Jesus conclui dizendo, Jesus inicia dizendo que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele compara a esse homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele procura viver uma vida distante de Deus, no distanciamento de Deus, fazendo do seu próprio jeito, encontrando caminhos intermediários para a sua vida. Esse constrói a sua vida sobre a areia. E vários fundamentos podem ser construídos a vida de um ser humano. O ser humano pode construir a sua vida em cima dos seus bens materiais, em cima da sua vida financeira, do seu dinheiro, em cima da sua fama, em cima da sua aparência e tantas coisas mais que o homem edifica a sua vida. E quando vem as lutas, vem as tempestades, aquele vento dá sobre a vida da pessoa e a queda é muito grande. Mas a nossa vida, ela é alicerçada em Cristo, né? A gente vê que cada um de nós recebemos de Deus um ensinamento. Tudo isso que nós aprendemos nessa manhã, que nós possamos aplicar na nossa vida diária. Porque o estudo da revista, ela é baseada em que se baseia num ensino que para a gente aplicar na nossa vida hoje. A gente conhecer a história do passado e trazer lições para a nossa vida hoje. Para que a gente não venha a cair nos mesmos erros que eles caíram. Então, para que a nossa vida não caia em destruição. Então, que Deus possa nos abençoar. E às vezes eu falo assim, né, que muitas das vezes a nossa vida é acometida por algo que vem acontecer com um parente nosso, que a gente não esperava. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo e a gente saber que a nossa vida está nas mãos dele, nós temos esperança e confiança no Senhor. Sabendo que ele tem o poder de mudar a história da nossa vida e fazer com que nós venhamos nos sentir felizes e abençoados. Então, a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural no espelho e quando sai já não lembra mais de como era. Né? Às vezes a gente acorda, a gente olha no espelho, a gente se penteia, a gente se cuida e a gente até se contempla. Mas depois que a gente sai dali, de frente do espelho, a gente já não lembra mais como era a nossa aparência. Então, Jesus compara o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica. Por isso que acontece o distanciamento de Deus, a lição que nós estudamos hoje. Então, para que nós não venhamos a nos distanciar de Deus, nós devemos buscar a sua presença para a nossa vida. Como Adão, como Eva e seus filhos, no final, clamaram ao Senhor, oraram a Deus para que Deus mudasse a história da sua família, que tinha sido uma família com uma história de distanciamento de Deus, que nós também possamos
orar a Deus e pedir a Ele que mude a história da nossa vida e que nós nunca venhamos nos distanciar de Deus. Que não haja nada que venha fazer com que a nossa vida se afaste de Deus, o nosso Criador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe e que essa palavra venha encher o nosso coração de alegria, de certeza e principalmente de esperança. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse estudo maravilhoso da Tua Palavra, que falou tão profundo ao meu coração e creio que tenha falado ao coração de cada um que ouviu nessa manhã. Senhor, que o Senhor venha abençoar a nossa vida para que nós não venhamos nos distanciar de Ti. Porque o Senhor é um Deus criador, um Deus soberano, o Senhor está no controle de tudo e de todos. Que nós não venhamos, ó Deus, deixar que as palavras, os pensamentos ruins entrem na nossa vida, no nosso coração, a ponto de nos distanciar de Ti. Mas que possamos a cada dia olhar na Tua Palavra e aplicar na nossa vida, para que possamos ser abençoados por Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa cada um de nós. Abençoa, Senhor, o Teu povo que se chama pelo Teu nome, nesse momento que estamos vivendo. Momento tão difícil da vida, momento de pandemia, em que muitos estão vivendo angustiados, com incertezas, e que seu coração está, ó Deus, sofrendo, e que não estão tendo esperança e nenhuma luz no fim do túnel. Que o Senhor possa abençoar cada vida, trazendo a eles a confiança, a paz e a esperança. São bênçãos que eu te peço, te suplico, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe.